foi a única que respondeu. Bom, pessoal, nossa aula, então, ela já está sendo gravada e a gente já vai iniciar, ok? Estamos iniciando hoje, então, o segundo trimestre da escola, tá? Eu vou aqui anotando o pessoal que está entrando, né? Porque hoje vocês sabem que não precisa necessariamente da minha autorização. Se vocês estão com o e-mail do plural, da Somos, vocês já entram direto. Então, tem que estar sempre ligada na chamada. E eu peço que quando eu terminar a aula, vocês não saiam antes de eu revisar todo mundo, se eu anotei a presença de todo mundo. Esse segundo trimestre a gente vai controlar um pouquinho mais as faltas de vocês, tá? Então eu já aviso, por exemplo, hoje, como a gente está com poucos alunos, provavelmente depois eu vou terminar a aula, que eu tenho aula até às 10, e vou falar com a coordenação, com o Rodrigo, com a Juliana, e eu passo os nomes de quem não estão, tá? O segundo trimestre a gente vai ter que acelerar um pouquinho mais e cobrar um pouquinho mais de vocês, tá? Nós estamos ainda no caderno 1, tá? No primeiro caderno, na unidade 3. Nós já iniciamos a unidade 3, pelo que eu me lembro com vocês. Eu só quero retomar alguns pontos, como, por exemplo, o quiz da página 173. Eu deixei de atividade para vocês, mas eu não comentei as respostas corretas. Então, a gente vai comentar essas respostas para que vocês tenham isso no livro de vocês, tá? A gente também vai acelerar um pouquinho mais, como eu falei, eu não vou mais ficar esperando até 8h10, no máximo 8h05, 8h06, eu já vejo que tem 4, 5 alunos, eu já vou iniciar, depois o pessoal vai entrando, tá? Porque a gente precisa vencer todo o caderno 1 e todo o caderno 2, tá? E se fosse possível começar o 3, seria o ideal, mas talvez não seja, porque vocês vão ter muito conteúdo novo, tá? Eu estava analisando os livros, já chegou os livros, o 3 e o 4 na escola, e até mesmo o caderno 1 e 2, ele tem muito conteúdo novo que não era visto antes no nono ano, e que talvez eu vá precisar retomar alguns outros conceitos. Por exemplo, a gente trabalha no nono ano com a primeira condicional do inglês, só que o inglês ele tem a condicional 0, que a gente chama. Existem 4 tipos de condicionais. Então, temos a 0, a 1, a 2 e a 3. Então, ele subentende que vocês já viram a condicional 0 e trabalha a 1, a 2, a 1 e a 2, tá? Então, a gente vai ter que retomar algumas coisas. Nessa unidade 3, a gente já entra com conteúdo novo, tá? Que é o Present Perfect. Então, para a gente conseguir vencer esse conteúdo, para a gente conseguir dar conta desse livro 1, desse livro 2 e, quem sabe, de uma primeira unidade do livro 3, todas as atividades que eu vou mandar para vocês vai ser do livro, tá? Então, por exemplo, assim, tipo, a gente tem que... eu tenho que mandar atividade para vocês lá fora, a nossa aula online, né? Então, geralmente, na quarta, abre uma atividade online para vocês, ou na terça. Então, essa atividade vai ser a atividade do livro. Até porque o livro tem muitas atividades de leitura. E a gente não tem tempo para parar em sala de aula e eu dar 10, 15 minutos para vocês lerem um texto e responderem. Até porque a gente sabe que vocês não... dificilmente alguns alunos interagem comigo. Os poucos alunos que interagem pelo chat. Então, eu gostaria, daqui a pouco, se vocês conseguissem ter mais interação, seria interessante também, tá? Vou compartilhar minha tela, então, e a gente, propriamente dito, começa a terceira unidade do livro 1, ok? Estou tomando um chazinho, tá muito frio, né? Vamos lá. Pessoal, Unit 3, page 172, ok? The name is Extreme Sports and Me, tá? Então, esportes extremos, esportes radicais e eu. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso para vocês, mas vocês têm na página 172 algumas modalidades que eu pedi que vocês identificassem os esportes. Por quê? Porque na unidade 13 e na unidade 4 a gente trabalha bastante com esportes, tá? Então, associado ao conteúdo, a gente trabalha com vocabulário de esportes. E aqui eu só queria relembrar para vocês, por exemplo, play, go or do. Então, you play a sport with a ball, tá? Então, sempre que eu uso o verbo play,
né? O verbo jogar são esportes que eu uso com bola. Então, soccer, tênis, rugby, badminton, tá? Então, todos esses esportes eu vou play, eu vou jogar. I go swim, I do judo. Então, you do or go a sport without a ball, tá? Então, você vai ou você faz um esporte sem bola. Por exemplo, I go swim, I do judo, I go running, né? Tá? Então, esportes com bola, play. Esportes sem bola, go or do, ok? Isso mais adiante a gente vê mais um pouquinho disso, tá? O que eu queria falar para vocês é a respeito desse quiz, para não passar em branco. Eu fiz isso para vocês como atividade lá na plataforma, mas eu não botei as respostas. Então, aqui eu vou comentar rapidinho as respostas com vocês para a gente conseguir a sequência, tá? Então, nós tínhamos ali, eu não contei quantas perguntas, mas várias perguntas a respeito de esporte. Temos a primeira. How much do you know about sports? Answer this quiz to find out. Então, quanto você sabe de esportes? Então, responda as perguntas para saber, para descobrir o quanto você sabe. Letter A. Football is called in the United States. A segunda alternativa. Soccer. Ok? Então, vou ir colocando a resposta para vocês irem conferindo aqui rapidinho, tá? Letter B. What sports use a racket? Então, qual esporte que usa uma raquete, né? Primeiro, tênis, squash e badminton. Letter C. How many players are in the volleyball team? Quantos jogadores tem, então, num jogo de vôlei? 6. Letter D. A batter plays. Um batter, então um batedor, é um jogador de beisebol. Letter E. Letter E. What sports are done on track? Então, qual esporte é possível fazer numa quadra, tá? Então, athletics, ok? Flat. Letter F. Letter F. Which of these sports are done in the water? Então, qual desses esportes é possível fazer na água? Windsurfing. And snorkeling. Letter D. Which sports are involved in triathlon? Então, quais esportes são envolvidos num triatlo, né? Então, running, cycling e swim, né? Que é correr, nadar e pedalar, né? Aqui no Brasil a gente tem, no Brasil, e na verdade eu acho que é internacional, uma competição muito famosa que é o Ironman. O Ironman acontece, tem em Santa Catarina, tem em Fortaleza. Eu já fui, é bem legal. Swim. Letter H. Letter H. What do you call the person who decides if a player has made a fault in soccer? Então, qual é a pessoa que decide se o jogador, né, fez uma falta ou não? Então, a segunda alternativa, refer, que é o juiz, ok? Where do boxer fight? Então, onde o boxe é lutado, né? Acontece a luta. Em a ring. L. Não. J. The green is an area
A golf. Então, a área verde, né? The green, né? A área verde é a área do golf. JK. Where do people wear a helmet? Onde a pessoa utiliza um capacete. On the head. Where do people swim or play water polo? Então, water polo é aquele esporte jogado na piscina. Letter L, agora sim. Minha pool. Letter M. Letter M. How many sports do the Summer Olympics consist? Quantos esportes vocês acham que tem numas Olimpíadas, né? Atualmente temos 33, mas esse número tende a crescer aí nos próximos anos. Which of these extreme sports is not a Summer Olympic sport? Qual daqueles três esportes não é um esporte olímpico? Skiing, né? Então, que é esquiar, né? Até porque ele fala das Olimpíadas de Verão. How long is a marathon? Então, quanto tempo dura uma maratona? E aí, quanto é a duração, né? How long? About 42 kilometers. About 42 kilometers, ok? Ali a última, how well did you go? Mark 1 point of it right answer, add up your points and find out how much you scored. Ok? Então, na verdade, era para você marcar 1 ponto para cada alternativa correta e saber quantos pontos você realizou. Aí fica a critério de vocês fazer isso ou não, ok? Vou botar aqui grande, se quiserem copiar. Espero que não tenha nenhum erro, que eu fui digitando rapidinho. Se vocês quiserem, para conferência do que a gente acabou de ver, tá? Então, quiz da página 173. Pessoal, eu acho que se vocês pudessem me confirmar isso ali no chat, a página 174 a gente chegou a fazer. Eu sei que com o nono A a gente fez, mas eu não me lembro se com vocês fizeram. Então, eu estou aqui no chat, poderiam me responder. Obrigada, Mariana. Então, vamos lá. Obrigada, Maria. Obrigada. Pessoal, page 174. Write the words in the correct column, tá? Vocês têm ali um box com algumas palavrinhas e vocês têm 4 colunas, tá? Como assim? Então, vocês têm person, sport, place e equipment, ok? O que eu quero de vocês? Que peguem essas palavrinhas, ok? E dividam nessas colunas, tá? Claro que o que vocês sabem. O que vocês não sabem não vai dar tempo da gente procurar, mas a gente vai comentar já em aula, tá? Então, são 8h21. Eu dou 2 minutos para vocês olharem as palavras que vocês sabem e já ir colocando. Por exemplo, a person. Tem uma das palavras, a terceira palavra da caixinha, do quadrinho, ele é better. Better, a gente viu no quiz, que é o batedor. Então, um batedor é uma pessoa, tá? Por exemplo, athletics. Então, athletics é um esporte, é o atletismo, né? Então, entra na coluna do esporte. E assim por diante, ok? Então, 2 minutos, tá? Então, 8h24, a gente começa a fazer esse aqui.
Já passamos 1 minuto, mais 1 minutinho e a gente começa a botar, a relacionar essas palavras, ok? Oito e 24, então, pessoal, a gente, né, já dá tempo. Eu sei que daqui a pouco não deu tempo de vocês fazerem toda a atividade, e eu sei disso. Mas dá tempo mais ou menos de vocês olharem ali algumas palavras e reconhecerem alguma que vocês já tenham visto em algum momento e possam localizar, tá? Então, na primeira coluna, pessoal, nós temos a person, né? Person são pessoas. Então, a gente vai relacionar tudo aqui, tudo que envolve pessoas, como alguma atividade que eles fazem, tá? Ou algum esporte, jogador, por exemplo, player. É um jogador, a gente vai colocar in person, tá? Nem tem player aqui, mas era um exemplo. Então, person, pessoal, nós temos a batter, que é, então, o batedor, tá? Do jogo de beisebol. Boxer, então, que é o lutador de boxe. Goalkeeper. Goalkeeper, quem não sabe, é o goleiro. Referee, goalkeeper. É o juiz. E umpire é o árbitro, ok? Esporte, pessoal. Esporte. Nós temos atléticas. Nós temos beisebol. Nós temos climbing. Cycling. Climbing, para quem não sabe, é escalar, tá? Escalada. Cycling, golf. Deixa eu liberar que alguém está pedindo para entrar agora. Golf. Horse riding. Horse riding. Surfing. Surfing, skiing. Esquerda. Ok? Place. Place é o local que acontece esses jogos, tá? Então, por exemplo, num ringue, numa piscina, numa quadra. Então, nós temos a pool. Nós temos course. Course é um percurso, tá? É um percurso realizado pelo jogador. Field. Ring. Field é campo, tá? Ring. Court, que é quadra. E track, que é o caminho, ok? E na coluna do equipment, nós temos a bat. Bat é o taco de beisebol, ok? Então, bat, quem usa a bat, it's a batter, né? Então, por isso aqui, ó, person, batter, e equipment, bat. Flippers. Flippers. Flippers são nadadeiras, tá? Então, para esportes aquáticos aí. Gloves, luvas, né? Helmet, um capacete. Racket, então uma raquete. Snorkel, pessoal. Snorkel é um tubo de mergulho, aqueles tubo de respirador de oxigênio, tá? E skateboard é uma prancha aquela prancha que a gente usa, então, que no caso é o skate, né? Skateboard. Ok? Então, aqui estão todas as classificações da página 174, ok?
Abaixo, pessoal, nós temos write sentences like the person, the sport, the place and the equipment, when possible. Então, escreva frases, tá? Relacionando a pessoa, o esporte, o lugar e o equipamento, quando possível. Então, temos um exemplo ali. Example. A better, que foi o que eu falei para vocês, better, plays baseball in a court, using a bat. A refer works in a soccer field. Então, o juiz trabalha numa quadra num campo de futebol, ok? A driver uses a snorkel in the water. A diver, né? Não é driver é motorista. A diver, que é uma mergulhadora, então ele usa um snorkel in the water, ok? Então, aqui eu vou deixar para vocês relacionarem ali, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? Para vocês relacionarem 2 frases a respeito de estou, ok? Então, 2 frases linkando conforme deu o exemplo. A person, a sport, a place e equipment, ok? Por exemplo, podem usar a goalkeeper com gloves, com soccer fight, tá? Então, no campo de futebol. Pode usar boxer, ring, né? Eu acho que o lutador não usa, não sei, vamos ver quais esportes, tá? E assim por diante, ok? Mais 2 frases é possível fazer além disso, tá? Página 175 e 176, pessoal. Essa página fica de tema para vocês, tá? Vocês têm um texto, tá? Skateboarder, tá? Então, read the test and answer the questions on page 176, tá? A gente corrige esta atividade na próxima aula, tá? Então, na sexta-feira que vem, para quem chegou depois, eu não vou mais esperar até as 8h10, 8h05 no máximo a gente começa, se tiver um aluno, se tiver 2, a gente começa em torno de 8h05, porque esse trimestre a gente vai ter que correr um pouquinho mais para vencer a unidade toda, o caderno 1, caderno 2 e, se possível, então, uma primeira unidade do caderno 3, tá? Então, vocês têm esse texto, o skateboarder, tá? Que fala a respeito de quando era criança, ou quando meu pai era criança, ele conta um pouquinho da história dele, tá? E da relação dele com o esporte, com o skate. E aí vocês têm na página 176 para completar, para responder as perguntas ali, da letra A até a letra H, ok? Então, na sexta-feira que vem, a gente corrige essas questões, tá? O que a gente vai aqui, ó, já tá o espacinho para a gente corrigir. Então, vamos botar aqui para vocês saberem. Vamos botar homework. Homework. Sexta que vem, se não me engano, é 17 do 7, tá? No caso, para vocês, né? Depois eu corrijo isso aqui. Acho que alguém falou alguma coisa. Não. Tá, vamos continuar, então. Tá? Page 176, ok? The same page and the homework. We are simple past versus present perfect, ok? Então, pessoal, este é o conteúdo novo que a gente tem nessa terceira unidade, tá? Caiu na nossa prova, a gente conversou sobre ele, a gente fez revisão do simple past. E eu espero que esse simple past ele já esteja bem claro para vocês, ok? Então, assim, pessoal, simple past versus present perfect. Simple past são todas aquelas ações que a gente conversou que ficaram no passado num determinado momento e que não vão voltar a repetir, tá? Então, a gente não vai repetir essa ação novamente. Eu fiz algo ontem, eu fiz ano passado, eu fazia 2 anos atrás e hoje eu não faço mais, tá? Então, a gente tem isso como simple past, onde a gente trabalhou com os regular verbs e irregular verbs. Eu apresento agora para vocês chamado de present perfect, ok? Present perfect, pessoal, ele já é um pouco diferente. Eu vou inserir uma caixinha de texto aqui para colocar para vocês.
ele não tem essa data específica de quando foi realizada determinada atividade, tá? Ela deve ter acontecido num passado próximo, tá? Ou ela pode voltar a acontecer novamente. Então, vamos botar aqui, eu espero que vocês copiem isso no caderno de vocês. Present Perfect é o tempo verbal que expressa ações no passado, tá? Porém, ela não tem um tempo determinado, tá? Elas são ações do passado que sofrem influência do presente, tá? Então, o tempo verbal que expressa ações no passado influenciadas pelo presente. Ponto. Não, vamos botar aqui. Ou seja, ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Agora eu já comprei um quadro. A partir da aula que vem, a gente já vai ter, eu espero, né? Eu comprei pela internet, não sei se vai demorar para chegar ou não. A partir da aula que vem, a gente já vai ter aula no quadro ali, eu consigo colocar um pouquinho melhor para vocês, ok? Então, present perfect é o tempo verbal que expressa ações do passado influenciadas pelo presente, tá? Ou seja, ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente, tá? Qual a característica desse tempo verbal, pessoal? Lembram que vocês têm naquela tabela de verbos irregulares 3 colunas, né? Vocês têm o verbo no infinitivo. Agora eu abro uma planilha para mostrar para vocês. Vocês têm o verbo no infinitivo, vocês têm o verbo no passado, né, no simple past, e vocês têm o participle, né? Então, que é o particípio desse verbo. E é isso que vocês vão usar, tá? Então, a estrutura se deve da seguinte maneira. Na terceira pessoa do singular, ela muda. No resto, não. Então, para I, you, they, we, I, you, they, we, you novamente seria, né? Nós temos o subject plus o verbo have, plus verb, que a gente chama, pessoal, de PP, o verbo no present participle, ok? Acho que não vai dar para abrir mais aqui. Aí. Já para he, she, it, o que muda aqui? He, she e it é a terceira pessoa do singular. Nessa terceira pessoa do singular, a gente vai ter subject plus has na terceira pessoa. Se vocês lembram, esse has, essa flexão, ela já acontecia no simple present. No simple present, quando a gente usava a terceira pessoa do singular, o verbo have, que era o verbo ter, ele flexiona para has, tá? Mais o verb no PP, ok? Eu vou mostrar para vocês o que é o verb no PP. Que a gente chama no present participle, ok? Então, deixa eu fazer um quadrinho aqui para vocês. Vocês têm como marcar no contorno, tá? Vamos botar em azulzinho aqui para ficar bonitinho. Ok, pessoal? Então, isso aqui, copiem e tire uma foto, tá? Olhem o exemplo. My grandfather has, porque eu estou falando do meu avô, né? Então, meu avô é ele, he, has never skated. I learned how to skateboarding when I was 8, tá? Então, aqui nós temos present perfect e simple past. Por quê? Present perfect aqui, porque nesta etapa aqui, eu não consigo, acho que eu queria marcar, não. Tá. Nesta primeira frase, só fala, my
Grandfather has never skated. Meu avô nunca andou de skate. Nunca andou. Quando é que ele terminou de andar? Quando é que ele tentou andar? Ele vai voltar a andar? Não se sabe. Agora, na segunda frase, I learned how to skateboard when I was 8. Então, eu aprendi a andar de skate quando, né, eu tinha 8 anos. Então, eu estou situando um tempo lá no passado. Então, they invited the skateboard in the 50s. Eles inventaram o skate, né, skateboard, aquela prancha ali do skate, né, in the 50s, nos anos 50. Segunda frase, I broke my arm 3 years ago. Tá? Então, I broke é o passado, eu quebrei meu braço há 3 anos atrás. Ponto, tá? Então, aqui, pessoal, já está marcado, vocês têm que marcar no livro de vocês, no de vocês não tá. Usamos o Present Perfect para falar sobre experiências no passado que aconteceram em um tempo não especificado. Então, são ações influenciadas pelo presente ou que ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Usamos o Simple Past, e aí vocês marquem esses 2 quadrinhos aqui que estão aí no livro de vocês, quando sabemos quando a ação aconteceu e podemos expressar um tempo específico, tipo ontem, na semana passada, há 3 anos, nos anos 50. Então, quando a gente não tem essa localização de tempo passado, a gente usa present perfect. Quando a gente tem uma localização de tempo, se foi no passado, se foi ontem, se foi na semana passada, a gente usa o simple past, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a tabela dos verbos irregulares para vocês olharem aqui comigo. Ó, tabela de... Vamos botar irregular verbs direto. Irregular verbs, ok? Então, vamos aqui para as imagens. Vou pegar esse aqui que não está tão colorido. Olha só. Temos aqui a base for, que em algumas planilhas vocês vão encontrar infinitive, tá? Então, base for, past simple e past participle. Por isso que a gente chama de PP, past participle, ok? Então, por exemplo, o verbo be, base form é o verbo be, que seria o uso do verbo to be, ok? E no passado, esse verbo be, ele se transforma em was e were, ok? No past participle, pessoal, ele vai se tornar been, ok? Então, vocês novamente vão ter que ter essa tabela de verbos aí junto com vocês para realizar determinada atividade, para conseguir completar alguns exercícios que a gente for fazer. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o verbo break, que temos ali no exemplo da frase, né? Break é o verbo quebrar. No past simple, ele se transforma em broke, que é o quebrei. E no past participle, em broken, ok? Então, vocês conseguem olhar que eu não consigo grifar, mas vocês conseguem ver aqui. Eu vou imprimir uma tabelinha para nas próximas aulas a gente já ter ela sempre na mão, ok? Continuando, pessoal, aqui a gente pula para a página 178, ok? Extreme Sports. Não se preocupem, agora na terça-feira, eu vou passar um vídeo para vocês no YouTube do Present Perfect, explicando um pouquinho melhor e passando alguns exercícios simplesmente de vocês completarem nesse primeiro momento com have ou com has. E no segundo momento, para a gente conseguir completar com o verbo no past participle, ok? Onde aí vocês vão conseguir aos poucos identificando. E no terceiro momento, vocês vão ver que logo em seguida, a gente já tem exercícios onde vocês vão diferenciar entre passado e o present perfect, tá? Na verdade, até eu já coloquei a atividade para vocês na página da página 179, mas eu vou abrir uma outra atividade para vocês terem mais claro essa parte, ok? Vamos para a página 178. Vamos até 8h50, porque o pessoal demorou um pouquinho para chegar, tá? Então, temos mais uns 5 minutinhos aí, ao menos para fazer essa página. Página 178, Extreme Sports, ok? Vamos lá, temos um exercício.
Extreme sports or action sports are activities that involve some risk. They also involve speed, height, physical preparation, and specialized gear. Power training, flexibility, aerobic endurance, or agility challenge can help you with your physical preparation for extreme sports. Look at these pictures of extreme sports and activities. How many can you identify? Então, isso aqui está nesse textinho de vocês na página 178, tá? O que ele fala nesse texto? Que esportes extremos ou ações, ou esportes de ação, são atividades que envolvem algum tipo de risco. Eles também envolvem alturas, velocidade, preparação e um guia especializado. É necessário tipo, um treino pesado, flexibilidade, desafios, e você pode, então, ter uma preparação física para esses tipos de esportes. Vocês têm 3, 6, 9, 12. 12 esportes para relacionar ali embaixo. Ó. Ali embaixo vocês têm já os nomes dos esportes, vocês têm apenas que relacionar com as imagens, ok? Então, eu vou pedir para vocês, são 8h44, 2 minutos para vocês tentarem relacionar e a gente corrige aqui. Tá? Enquanto isso, eu vou conferir os alunos, vocês têm isso na página 178, eu vou conferir os alunos que estão em aula, ok? Vamos lá. Que tenham entrado depois, no caso. Ana Gil. Tá. Ana Júlia. Gustavo. Mariana Duarte. De 26, nós temos exatamente a metade. Bom, vamos lá então, pessoal. Passou os 2 minutos. Vamos colocar a sequência aqui, tá? A sequência eu vou colocar para vocês em linhas. Vocês têm 3, 3, 3 e 3, completando os 12 esportes que aí seguem, ok? Então, eu vou botar as 3 sequências, as 3 sequências e as 3 sequências. Então, a primeira sequência, pessoal, a gente tem letter A, letter B e letter C, ok? Então, vocês já sabem que um dos conteúdos do segundo trimestre que a gente tem são vocabulários sobre esportes, present perfect e muito mais, ok? Então, vamos ver qual é o esporte de letter A. Letter A, it's a rafting, né? Então, aquele esporte que a gente faz com a canoa, vai descendo as corredeiras ali. Letter B, rock climbing, ok? Tá, eu vou fazer, tá errado isso. Eu vou colocar a sequência certa, esqueça. Letter B, rock climbing. E letter C, bungee jumping, tá? Então, na verdade, nas respostas você tem 3 colunas, é assim que eu vou colocar, tá? Então, eu vou começar de novo. Então, a primeira coluna fica D, B, C e E. Ok? Então, fica mountain bike, é a letra D, vocês identificando ali. Rock climbing, acabei de falar que é aquela escalada, né, da segunda imagem. Bungee jumping, a terceira imagem. E a letra E, que é o surfing, ok? A segunda sequência, a gente tem letter A, letter K, letter H e F, ok? Então, nós temos o rafting, que é a primeira imagem, hang gliding, que é a letra K,
aqui, que é a penúltima imagem, que é aquela asa delta. Skateboarding, que é a H, que é andar de skate, né? A gente fala de skateboarding porque aquilo ali eles falam como uma prancha de skate com rodinhas, tá? Skydiving, a letra F, que é um salto que se faz, que tu meio que plana no ar para depois tu acionar o paraquedas, ok? E a última coluna que vocês têm, tá meio tortinha, mas dá para o gasto, letter I, letter G e a letter L e J. Tá? Vamos arrumar que ficou bem tortinho. Ok, pessoal? Então, vocês têm rapel, tá? Rapel é a imagem da letra I, que é aquela que faz a descida ali de pedras, de montanhas, né? Scuba diving, que é a letra G, que é o mergulho. E sandboarding, a letra L, aquela descer nas dunas. Aqui no Las Acacias tinha umas dunas, não sei se ainda tem, como é, faz tempo que eu não vou ali. E a letra J, esqui, que é o esquiar, tá? Então, aqui a gente para na página 178, a gente inicia a próxima aula fazendo a correção. Tem ainda, Murilo? As dunas ali? Ah, eu ia quando eu era criança. Quando meu irmão tinha prancha e a gente ia para lá. Era bem legal. Mas, enfim, pessoal, a gente inicia na aula que vem corrigindo a 176, corrigindo a 179, que eu vou mandar para vocês, e mais algum exercício que eu mande nesse período, ok? Pessoal, espero que não tenha sido acelerado demais, mas a partir de agora vai ser um pouquinho mais acelerado do que o normal. A gente estava muito devagar, eu estava abrindo espaço, deixando muito tempo para vocês, a gente vai ter que dar uma acelerada, tá? Agradeço a presença de todos, um bom dia. Agora é privadas, dunas, nossa. Pô, é privado, não era privado, né? Me lembro que a gente entrava normal. Mas enfim, gente, vou parar a gravação aqui. Agora não tem nada a ver. Boas aulas.